Deixa eu compartilhar minha tela. Prontinho. Então, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. Então, hoje a gente vai dar início à primeira cuia do ano de 2025, segundo aninho da nossa filhota. E eu estou muito feliz que a gente passou o primeiro ano com bastante discussão, bastante aprendizado e que a gente siga firme esse ano. Eu convidei um pessoal da enfermagem também, então talvez tenham pessoas que estejam vendo a cuia pela primeira vez, só para contextualizar. Nós somos um grupo de intensivistas pediátricos de todas as UTIs de Porto Alegre, que nos encontramos uma vez por ano para conversar sobre temas relevantes, para discutir casos desafiadores, e tem sido bem interessante. E aí, quando eu escolhi esse tema, eu pensei que ontem eu me dei conta que tinha tudo a ver com a equipe de enfermagem, assim, então a gente convidou vocês também, porque eu acho que pode ser uma discussão bem produtiva. Então, eu vou falar hoje sobre fluid creep e soros de manutenção, que nunca é só um sorinho. Eu sou a Raíssa, pediatra intensivista, supervisora da UTI pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, professora de pediatria da UFSPA, cofundadora da Clara Ensino e Pesquisa e idealizadora da CUIA. Então, as indicações formais de fluidoterapia são ressuscitação, que a gente falou no passado, né, bastante na CUIA, sobre a importância que tem da gente estudar preditores de ressuscitação volêmica, entender quando é que o volume cabe e quando é que o volume não cabe. A segunda indicação é reposição, que daí entra em pacientes com muitas perdas, pacientes com gastroenterite grave, coisas assim, e a manutenção, que é a mais controversa, que isso eu vou falar um pouco mais para frente, pensando assim, para a gente começar com um pensamento crítico de quem que realmente precisa de um soro de manutenção, né? E aí, quando a gente fala de soro, a gente começa a pensar que tem o paciente que está internado, principalmente o paciente crítico, ele recebe muito mais soro do que nessas três situações, que são as indicações formais, né? Porque o paciente vai receber soro para manter catéter central, vai receber soro para manter PAM, vai receber soro para lavar as medicações, lavar o catéter antes, lavar o catéter depois, vai receber soro na diluição das medicações. E tudo isso, com muita frequência, não entra nos cálculos de volume desses pacientes. E esses volumes, eles são chamados de fluid creep. Então, é a escória do voluminho ali que a gente vai dando, e que no final faz bastante diferença para o paciente, mas no cálculo basal a gente habitualmente não leva em consideração, tá? Então, existem trabalhos que vêm estudando sobre, vendo um pouquinho mais de perto o que é esse fluid creep e como é que a gente, se a gente precisa se preocupar com ele, tá? Habitualmente, os fluidos mais comuns utilizados para fluid creep, no fluid creep, né, é o NaCl 9%, que é o nosso soro fisiológico, e o soro glico 5%. A maioria dos soros para manter veia, nos soros para medicações, são essas as soluções que a gente usa. O soro fisiológico tem uma altíssima concentração de sódio, né, então tem 154 mEq por litro de sódio, então quando a gente utiliza em grande quantidade, aumenta o risco de hipernatremia, aumenta o risco de acidose metabólica hiperclorêmica, e a gente sabe que a consequência final de um balanço de sódio positivo vai ser retenção hídrica e vai ter sobrecarga hídrica, né. E o soro glico, além da questão do volume em si, também carrega com ele a questão da hiperglicemia. Então, muitas vezes, pacientes que estão na UTI, na emergência, que estão num estado agudo, num estado grave, são pacientes que vão produzir glicose através de gliconeogênese, e esses pacientes, na sua grande maioria, não vão precisar de um aporte extra de glicose, tá? Então, o soro glico pode atrapalhar, porque daí, além da glicose pela gliconeogênese, esse paciente ainda vai estar recebendo uma carga extra
de glicose, gerando hiperglicemia. Então, não existem muitos trabalhos sobre fluid creep na pediatria. Eu trouxe os dois que eu achei mais interessantes e mais pertinentes, assim, um em população geral e um em população de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Esse, então, é um estudo que avaliou a fluidoterapia em crianças ventiladas na UTI, e o objetivo deles foi ver exatamente qual a proporção de de sódio, de água e de cloreto nesses fluidos que esses pacientes recebiam, e desses fluidos todos, de todos os fluidos da ração hídrica total que esse paciente recebe, o quanto que era proporcional ao fluid creep, o quanto que era proporcional a volume integral, o quanto era proporcional a reposições volêmicas, tá? Então, é um trabalho bem interessante. É pequeno, só com 43 pacientes, então pacientes todos da UTI, em ventilação mecânica, e a grande maioria internados por insuficiência respiratória, tá? E daí eles fizeram, então, essa divisão de onde vinha o líquido que cada paciente recebia, tá? Vale lembrar que a maioria dos fluidos de ressuscitação foram feitos com Ringer, tá? E aí eles dividiram, então, em volumes de fluidos de manutenção, de fluid creep, então, daquilo que eu disse, né, de soro para manter veia, soros nas medicações, água enteral e componentes de sangue, de hemoderivados, tá? E aqui no gráfico fica mais fácil de ver, a gente percebe que a segunda maior fonte de água, de líquido que esse paciente recebeu foi de fluid creep, 1/3, tá? E o fluid creep foi responsável por mais da metade da fonte de sódio e de cloreto. Então, pensa, é um fluido que nem era o nosso objetivo estar dando, ele está servindo ali só como uma via de alguma coisa, ou às vezes, muitas das vezes, é um fluido que é desnecessário, né? E é o grande responsável pela maior quantidade de água, sódio e cloreto que esses pacientes receberam, tá? E aí, além disso, junto com o cloreto, vem o fluid overload, né? Vem a sobrecarga hídrica. Então, eles conseguiram encontrar uma correlação entre a ingestão total de sódio com o balanço hídrico positivo em 48 horas, tá? Então, vendo que não é algo que é. Meu Deus, tem alguém fazendo uma obra aqui em cima. Não é algo que é inócuo para o paciente, tá? E esse outro trabalho é um trabalho feito numa UTI no pós-operatório de cirurgia cardíaca, é bem recente esse trabalho, de 2023. Eles avaliaram 1.500 pacientes. Deixa eu só, vou dar uma pausa aqui e vou pedir só para o Thiago interfonar ali em cima, rapidinho. Pedir para o porteiro interfonar ali para ver se essa obra fora de época, não, fora de hora, não nos atrapalha. Desculpa a interrupção. Então, esse outro trabalho de fluid creep que eu trouxe para vocês é o trabalho para avaliação no pós-operatório de cirurgia cardíaca. É de um centro único, tá? Retrospectivo, mas que é bem interessante porque eles conseguiram avaliar uma quantidade grande de pacientes, 1.500 pacientes, é bastante, né? E aí, eles, de cara, perceberam que os pacientes que tinham mais sobrecarga hídrica, então, que tinham 10% de sobrecarga hídrica, eram o grupo de pacientes que tinha mais paciente dias de volume maior do que o previsto para manutenção. Oi? Não tá mostrando o teu slide. Perdão. Peraí. Ué. Não tá, Vero? Agora foi. Agora entrou na tua tela do Google Slides. Tá. Agora sim. Foi. Obrigada.
Então, esse grupo de pacientes que tinha mais do que 10% de sobrecarga hídrica, eram pacientes que tinham mais do que o volume previsto de manutenção, então, mais do que aquele cálculo que a gente faz do que esse paciente tem que receber em 24 horas de líquido, e com mais fluid creep, tá? E aí, quando eles classificaram esses pacientes e fizeram a regressão logística, eles perceberam que os pacientes que tinham mais fluid creep nas primeiras 24 horas tinham tanto maior chance de entrar para o grupo de mais fluid overload, mais do que 10% de sobrecarga hídrica, quanto mais chance de morte, tá? Então, desfechos muito graves e que a gente tenta evitar a qualquer custo, né? E mesmo controlando isso para volume de fluido de ressuscitação, tipo, tirando os pacientes que receberam muito push por instabilidade, e com complexidade, com gravidade que eles avaliaram através do STAT, mesmo assim, esses pacientes que tiveram um aumento de fluidos tiveram uma maior chance de mortalidade, de sobrecarga hídrica, de tempo de internação prolongado em UTI e tempo mais prolongado de ventilação mecânica, tá? Então, não é um voluminho que é inócuo, né? E a gente fala tudo isso, e tudo isso vai caindo nisso, né? Cai no fluid overload, porque a gente sabe do efeito deletério do fluid overload para todos os sistemas, então, para o sistema respiratório, para o sistema hepático, para o sistema renal, que acaba entrando num looping, né? Tu tá com fluid overload, isso faz um edema renal intersticial, tu acaba reduzindo o fluxo sanguíneo renal e acaba piorando, então, a função renal desse paciente que está precisando do rim para poder perder líquido. Então, é uma preocupação que a gente talvez não tenha habitualmente, que a gente tem que começar a ter, porque a gente está vendo pelos trabalhos que o fluid creep é um dos grandes responsáveis pelo fluid overload, tá? Não é assim, claro, tem paciente que recebe muito push, tem paciente que recebe muito hemoderivado, mas o grosso parece ser de fluid creep. Tá? Ou, se não é a maior parte, tem uma parcela muito importante, tá? E não dá, eu acho que não dá para falar de fluid creep sem a gente falar de volume de manutenção, de VP de manutenção. Raíssa, tá chamando o VP de manutenção de fluid creep? Não, não necessariamente, a não ser que ela não seja necessária, né? E que eu acho que, pelo menos eu percebo no meu dia a dia, que é a nossa grande falha, assim, porque a gente tende, de um modo geral, tanto na enfermaria, quanto na emergência, quanto na UTI, a gente tende a prescrever VP de manutenção sem fazer um grande penso sobre aquilo, sobre os malefícios daquilo e a necessidade real, tá? Esse trabalho é um trabalho bem recente, que eu achei super interessante, que a Leandra ajudou a conseguir para mim, que eu não tinha conseguido, e eles começam com uma frase que eu adoro, que é: a AVP de manutenção, ela tem que ser tratada como qualquer outra droga, não tem que ser tratada só como um sorinho, tá? E aí, para a gente fazer isso, para a gente mudar esse mindset, a Academia Internacional de Fluidoterapia fala que a gente tem que olhar para o soro de manutenção pensando nos 4 Ds da fluidoterapia. Então, primeiro, considerando ele como uma droga, como uma medicação. Segundo, pensando qual é a dose ideal, não sair colocando uma solução padrão para todo mundo. Sempre pensar na duração. Começou, até quando vai ficar, e reavaliar todos os dias se precisa mesmo ou não. E sempre pensar em retirar, tá? Sempre pensando na retirada do fluido, porque a partir do momento que a gente usa esses 4 Ds, a gente vai usar menos soro e usar o soro de uma forma mais inteligente, tá? Então, a primeira pergunta é essa: esse paciente, ele precisa de hidratação? Se sim, será que essa hidratação não pode ser oral? E se não puder ser oral, então a gente aí vai começar a considerar o fluido endovenoso. E daí a gente vai, assim como a gente faz com qualquer outra medicação, a gente vai se perguntar: esse paciente, ele tem alguma preocupação de esse soro não ser isotônico? Se não, a gente vai considerar, então, usar fluidos isotônicos, de preferência balanceados, com ou sem glicose, sempre tentando evitar hiperglicemia e hipoglicemia, tá? E aí, se esse paciente precisar de eletrólitos, a gente vai colocar eletrólitos junto, tá?
E aí, depois de pensar, então, como medicação, a gente pensa na dose. Esse paciente, então, ele vai, a gente começa pelo cálculo basal que a gente faz, né, pela fórmula de Seldinger, e aí a gente tem que pensar, esse paciente, ele tem risco de evoluir para um estado edematoso? Tem risco de fazer edema? A grande maioria dos nossos pacientes de UTI entram aqui, né? Então, por exemplo, pacientes cardíacos com alteração renal, com alteração hepática, síndrome nefrótica, com aumento de permeabilidade capilar. Então, todos os nossos pacientes sépticos, em CIRS, em pós-operatório da cardio, pacientes desnutridos, a grande maioria dos nossos pacientes. Todos esses casos, a gente deve reduzir esse volume calculado inicialmente em pelo menos 50% a 60%, tá? Se esse paciente não tiver risco de edema, mas é um paciente em risco de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, por exemplo, pacientes com patologias de sistema respiratório inferior, então, todos os ventilados, todas as bronquiolites, todas as pneumonias, pacientes com outras infecções, pacientes com doenças inflamatórias, ou em pós-operatório, praticamente todos os pacientes de UTI, né, também a gente precisa pensar numa redução de pelo menos 60% a 80% dessa VP de manutenção. E a gente tem que levar em consideração, nessa ração total, tudo que esse paciente recebe, de hemocomponente, das outras linhas, de nutrição parenteral, de ingestão via oral também, e aí, frente a isso, a gente vai calcular exatamente a dose da nossa medicação, que vai ser o soro de manutenção, tá? E aí, a duração, a gente tem que fazer uma avaliação diária de balanço hídrico, uma avaliação diária da possibilidade desse paciente de receber via oral, e se ele aumentou o aporte dele via oral, se a gente já pode ir reduzindo, como é que tá a concentração de glicose, esse paciente, ele tá com soro de manutenção, mas ele tá super hiperglicêmico, então a gente vai ter que reduzir, ou a gente vai ter que trocar essa solução, e sempre pensar na hora que a gente pode tirar, tá? Sempre o mais rápido possível, quando esse paciente não estiver mais precisando, tá bem? Então, a partir do momento que a gente olha para o soro de manutenção com essa visão mais crítica, como uma medicação, assim como a gente prescreve um antibiótico, que a gente prescreve a dose, pensa qual que é o mais ideal, qual que é a hora de começar e qual que é a hora de acabar, a gente vai evitar que esse paciente fique equivocadamente com um soro que vai poder gerar uma sobrecarga hídrica e toda aquela cascata de malefícios que a gente já sabe que a sobrecarga hídrica causa nos nossos pacientes, tá? O que a gente tem de maior, assim, sobre orientações de volume de manutenção, é essa revisão sistemática e meta-análise, então, da STEMIC, que é um guideline sobre fluidos de manutenção em crianças criticamente doentes, de 2022. O problema é que, como quase tudo na pediatria, o nível de evidência é baixo, a maioria dos estudos são classificados como nível 1 ou inferior, então com um alto risco de viés, e tem muita opinião de especialista, tá? Mas o que tem de evidência está ali, até 2022, né? Esse que eu trouxe antes para vocês ali é mais novo. Então, eles basearam o guide deles em 5 perguntas. Eu vou trazer as 5 perguntas com as respostas aqui para vocês com o que tem de evidência, tá? Mesmo a maior parte da evidência sendo fraca. Então, a primeira pergunta é indicação. Quando é que está indicado a gente fazer hidratação venosa versus outras terapias como nenhuma, ou via oral, ou via interal, tá? E não tem diferença significativa no tempo de internação entre pacientes que ficaram com hidratação interal e parenteral, mas tem uma tendência para uma redução no tempo de internação hospitalar no grupo interal, apesar disso não ter tido relevância estatística. Então, o que eles sugerem é que crianças agudas, que a gente não tem condições clínicas para manter o via oral, que por conta de alterações pós-cirúrgicas ou alterações hemodinâmicas, a gente tem que considerar a AVP de manutenção. Em relação a soluções isotônicas, tá? Será que as soluções isotônicas versus soluções hipotônicas, como usando isso como soro de manutenção, vai impactar em resultados clínicos?
Eles conseguiram, então, fazer uma meta-análise com 17 ensaios clínicos randomizados, mais de 3.000 pacientes, avaliando o risco de desenvolver hiponatremia, e isso mostrou que as soluções isotônicas reduzem significativamente o risco de hiponatremia em comparação aos fluidos hipotônicos. Isso a gente já sabe desde sempre, né? A gente não tenta não prescrever nunca soluções isotônicas. Apesar de serem estudos muito heterogêneos, acho que é algo que a gente já consegue ter um consenso maior, assim, do uso de soluções isotônicas e não hipotônicas. Em relação a fluidos balanceados, será que soluções balanceadas são melhores do que as soluções não balanceadas e isso impactaria nos resultados clínicos? Eles avaliaram e as soluções balanceadas, a duração do tratamento agudo ou na internação de UTI diminui um pouco, apesar de ser significativo. Isso dá em 0,2 dias de diferença em relação às soluções balanceadas. Isso dá, eu fiz um cálculo assim, coisa de 4 horas. Pode não ser um impacto significativo para uma criança, mas na hora que coloca um hospital inteiro tem um impacto, sim. Isso é algo que a gente, no nosso... Na nossa rotina, a gente não utiliza soluções balanceadas como volume de manutenção, né? A gente acaba utilizando em outros casos. Então, a orientação sobre o uso de soluções balanceadas é que devem ser priorizadas no soro de manutenção, ao invés das não balanceadas, a não ser que tenha alguma contraindicação, tá? Em relação à composição, se coloca glicose, fósforo, magnésio, cálcio, enfim, não tinha estudo suficiente para poder fazer alguma meta-análise. Então, a orientação basal deles é controlar HDT se tem risco de hiperglicemia, para evitar hiperglicemia e hipoglicemia, e colocar os íons conforme necessidade, levando em consideração o laboratório desses pacientes, tá? Desculpa. E a última pergunta é se o volume restritivo de soro de manutenção versus o volume padrão, calculado pela fórmula de Holliday-Seger, impacta nos resultados clínicos. E, sim, impacta. Eles viram que uma estratégia restritiva foi significativamente associada a uma menor alteração no sódio plasmático, após 12 horas ou mais de tratamento, uma meta-análise que reuniu 160 pacientes. E aí a gente sabe, né, que junto com o sódio vem toda aquela cascata que eu falei para vocês lá no começo. Então, faz diferença. A gente, e isso aqui é novamente o que eu já disse ali anteriormente naquele primeiro trabalho, né, das reduções comparadas, que são preconizadas para os pacientes que têm um risco aumentado de secreção inapropriada de ODH, de diminuir para 65%, 80% do volume calculado, e para pacientes com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, reduzir pela metade, para a gente evitar acúmulo hídrico. E falando em volume de manutenção, assim, tem esse trabalho que é bem quentinho, do Jornal Indiano de Pediatria, que eles fizeram um ensaio clínico randomizado, um open label, que com um grupo que teve volume restrito, que era 40% do volume de manutenção, e um grupo com volume liberal, 70% a 80% do volume de manutenção. E o grupo, e todos esses pacientes eram ventilados e hemodinamicamente estáveis. Não tinha diferença de gravidade entre os grupos, tá? Pelos scores, eu acho que eles usaram o PRISM, se eu não me engano. E não teve diferença estatisticamente significativa em fluid overload, nem total, nem maior do que 10%, e nem em mortalidade, apesar de que a mortalidade do grupo restrito foi de 8%, e a mortalidade do grupo não restrito foi o dobro. Então, apesar de não ter diferença estatística, pode ter sido só pelo N deles, porque, né, é o dobro. Mas eles encontraram que o aumento progressivo do dia 1 ao dia 7 do fluid overload desses pacientes foi significativo no grupo usual, liberal, em comparação ao grupo restrito. E o grupo restrito teve mais dias livres de ventilação mecânica e mais dias livres de UTI. Tá? Então, é algo que faz diferença clínica, porque entra, né, nas causas de fluid overload. Acho que a gente
tá cada vez mais cada vez menos liberal no fluido de ressuscitação, sempre pensando 2 vezes antes de fazer um push, que a gente já falou bastante sobre isso no passado, mas eu acho que a gente também tem que voltar os nossos olhares para ser menos liberal também nos fluidos de manutenção e ficar mais de olho no fluid creep. Então, o que eu separei para a gente levar, assim, de take-home messages, é que em relação ao fluid creep, a gente deveria reduzir o máximo os volumes desnecessários, sempre lembrar, né, de contabilizar todos os volumes recebidos na ração hídrica diária, não contar só AVP, só NPT, só a dieta, tem que levar em consideração todos os volumes que estão correndo ali para manter nas bombas de infusão, que foram com medicações, e tem coisas que às vezes isso é a importância dos registros, né, e porque a gente vem percebendo pelos estudos que controlar fluid creep é controlar fluid overload. Em relação ao AVP de manutenção, a gente tem que ser cada vez mais criterioso, tem que se perguntar se a gente já não está no ponto que a gente possa iniciar ou aumentar uma dieta interal, sempre priorizar soluções isotônicas e balanceadas, lembrar que na fase aguda do doente crítico, muitas vezes a gente não vai precisar de soro de manutenção, porque a gente já vai estar recebendo um monte de soro, porque os pacientes críticos, eles são instáveis, né, então recebe hemocomponente, recebe volume de ressuscitação, e são pacientes que pela glicose, provavelmente a gente não precisaria também, porque habitualmente são pacientes que tendem a hiperglicemia por conta de gliconeogênese. E os trabalhos vêm mostrando que estratégias restritivas melhoram desfechos. Então, se precisa de soro, que seja num volume menor do que o que vinha sendo preconizado pelas fórmulas que a gente segue. É isso. Desculpa aí a bateção. Espero que não tenha atrapalhado muito. Eu vou descompartilhar a minha tela para a gente poder conversar. Alguém quer fazer alguma colocação? Gabi? Oi, Ra. Oi, pessoal. Tava ótima, Ra. Eu não vou abrir minha câmera que eu tô no trânsito aqui, tá? Tô voltando para casa, não tava acompanhando. Eu achei bem interessante que aquele guide que tu botou recomenda, é bem agressivo na restrição, né, de 50% da manutenção para todos os pacientes críticos, basicamente, né, e 70% a 80% quanto que era pro pós-op cardíaco, era bastante também, né, então... Era 50 para pós-op cardíaco e 65 a 80 para o outro, acho. Era o contrário. Não, mas ele é bem agressivo na restrição, então acho que é... E, na verdade, quando tu falou depois, né, ser uma estratégia restritiva não aumenta a mortalidade, muito pelo contrário, parece baixar, né? Talvez não tenha tido poder para demonstrar se era só metade da mortalidade da liberal. Mas eu acho que isso, às vezes a gente não se dá conta, mas o ponto que é trazer é que muitas vezes a gente faz isso, na verdade, começa dando um monte de soro e depois começa aumentando um monte de diurético e não tira o soro. Então acho que às vezes a gente não se dá conta, a gente está lavando o néfron, né? Não adianta dar soro e depois da furosemida, né? Se o paciente não tem mioglobinúria, não tem por que fazer isso. Então eu sempre tiro sarro para os residentes, né? Acho que a gente tem que também pensar nisso justamente antes de começar a botar o diurético, já começa a reduzir esse soro de manutenção e tira. Porque também, que nem tu falou, que eles estão em estresse catabólicos, eles vão ser hiperglicêmicos, uma VP de 60 ml quilo dia, com soroglico de 5%, dá uma TIG de 2. Não é isso que está evitando hipoglicemia, nem causando hiperglicemia. Não está fazendo diferença nenhuma. Isso é água que nós estamos dando para ele. Então, se a gente pensa também que precisa de glicose, tem que fazer os ajustes para a glicose, pensar na glicose como medicação também. Mas não faz sentido a gente deixar uma ração um pouco mais restrita a 60 e todo ele botar furo, amino, espironolactona nesse paciente, né? Acho que isso é importante da gente lembrar também, assim, se eu já estou começando a ter que pensando em botar antibiótico, eu me dei conta diurético, eu me dei conta que esse paciente está começando um fluid creep, mas então tem que também tirar o soro mesmo dele.
Sim, total. É bem verdade. A gente vê muito, né? Tá com soro de manutenção, daí chega, fecha o balanço positivo 1.000, daí não tira o soro de manutenção, mas faz uma dose de furo e aí deixa furo fixo, mas tá com sorão porque o paciente não tá tomando nada. Mas ele tá com algum aporte líquido ali, afinal, ele tá. É isso, às vezes tá, não tem. O paciente tá completamente inapetente, deixar 50%, que é o que ele preconiza ali, e não a quantidade de soro que a gente está acostumado mesmo. Vero? É muito bom, Rá, excelente. Eu e tu já tivemos divagações sobre esse assunto offline, né? E achei muito bom, excelente tua apresentação. Eu comecei a pensar nisso, quando a gente conversou sobre isso aquela vez, muito porque a gente tem treinado cada vez mais criança com tamanho de adulto, assim, né? E aí é uma coisa que eu comecei a me questionar um monte, pô, a gente... Foi daí que veio minha divagação sobre o assunto, a gente deixa umas VP gigantesca para umas crianças que, na verdade, não são crianças, né? São adultos. E aí, de novo, a gente está sempre atrás da terapia intensiva de adulto, e aí acho que é meu questionamento próprio desse assunto veio disso, assim. E é legal ver como tá começando a vir evidência de pediatria, esse artigo indiano que tu apresentou ali, muito legal, e tu vê, me chamou a atenção isso que o Gabi falou também, de como restrito é bem restrito, né? É 50%, 60% da manutenção, que é bem menos do que a gente deixa, e legal ver que mesmo num estudo pequeno tem diferença de desfecho, então acho que só corrobora isso. E aí o comentário que eu ia fazer é o mesmo que o Gabi fez, que eu acho que é uma das coisas que a gente entra tão no automático, né? Todo mundo aprendeu assim, a gente aprendeu desse jeito, e aí entra automaticamente, o paciente vai ficar NP alto, deixa uma VP, sei lá, 80% da manutenção, e aí o paciente fica positivo e tu dá diurético. E aí era exatamente o comentário que eu ia fazer, assim, acho que é tão automático nas nossas condutas, assim, que a gente, é legal ter essa discussão para parar e pensar, de repente, o que a gente pode diminuir de fluido, assim, né? Acho que, de maneira geral, a gente já faz muito bem em pós-operatório de cirurgia cardíaca, assim, né? Acho que os protocolos que tem ali no Santo e lá no Moinhos também na cirurgia, acho que é uma coisa que já é bem estabelecida, mas acho que é importante trazer essa discussão para terapia intensiva geral, assim, e me chama muito a atenção isso de pacientes maiores, adultos, que na terapia intensiva adulta é uma coisa estabelecida, assim, né? Não tem mais discussão de que paciente adulto, agudo, grave, não precisa de um soro de manutenção, né? Gliconeogênese, tipo, não tem por que tu dar um soro naquele momento, assim. Então, acho que a gente pode progredir essa discussão e pensar mais, achei bem legal, muito, muito pertinente o assunto. Sim, a gente conversou sobre isso num plantão, né? Foi um papo de plantão. Não, e esse estudo indiano era 40% grupo restrito, né? É um monte, imagina a nossa VP pós-SEC é 20 por quilo, já é 20%. Então, eram bem restritos mesmo, e eram crianças ventiladas, né, por outras causas. Então, realmente, dá a entender que mal não faz, porque isso, está recebendo volume por vários outros motivos e acaba sendo um excesso mesmo, né. Então, E achei não bem... só mal não faz, como parece ter um desfecho positivo, né, de coisa que a gente já sabe, né, que a sobrecarga Isso. hídrica é deletéria, então, bom, parece que Eu realmente... acho que eu gosto também bastante daquele primeiro que eu trouxe, que mostra por separação de quem que é responsável por qual quantidade de soro e de sódio e de cloreto, porque eu acho que no global é muito fácil a gente culpar o Bush, é muito fácil a gente culpar o Chad, mas 35% é de food creep. Isso a gente nem tá falando de soro de manutenção, né? Então, a hora que coloca o soro de manutenção no meio, a maior parte são volumes evitáveis mesmo, né? Então, eu acho algo que a gente tem que amadurecer e pensar cada vez mais mesmo. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Eu ia só complementar também bem isso. Acho que a gente pensa muitas vezes nos pacientes com doença renal, uma lesão renal aguda, que tem ventilação, que a gente vai lá e soma tudo que está recebendo, e talvez a gente devesse fazer isso em todos os pacientes, né? Às vezes tem uma linezolida, é um volumão que os pacientes recebem, a gente não contabiliza, e está entrando por aí. E fazendo o paralelo que nem a Vera fez, eu acho que eu falei em algum do ano passado também, que os adultos têm o conceito de Rose, né, não de rosa, mas de erguer-se, de ressuscitação no paciente séptico, que é ressuscitação, otimização, stabilization e exit, de tirar o volume. E a gente não tem isso em pediatria na sepsia ou no paciente crítico.
E eu vi, mandaram no grupo do Conceição a primeira vez um artigo falando que era o RED, que é ressuscitação, estabilização e de-ressuscitação. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também, copiar, puxar dos adultos, que a gente muitas vezes fica para trás, essa ideia de, no começo ele precisa e depois não precisa mais, começar a botar tudo restrito mesmo. A gente tem no Conceição o hábito de botar todos os pacientes que estão em ventilação, eles ganham nos cuidados restrição hídrica. Talvez a gente devesse botar isso, na verdade, para de padrão, ter um motivo para não botarem todos os pacientes na UTI, na verdade, né? Tô pensando agora. Ele entrou na UTI e ganhou restrição hídrica, esse não precisa. Também, então a gente tira. E não o contrário, né? Não pensar se precisa de restrição hídrica. Que daí leva a enfermagem a restringir o volume dos antibióticos e fazer o menor volume possível das coisas. A Rosa está comentando aqui isso quando a gente não precisa ficar corrigindo o potássio que a FURA espolhou porque o soro não foi suspenso. É realmente andar atrás do rabo, né? Exatamente. Eu ia colocar o Rose e Gabi, mas achei que não cabia, porque, né, não estava falando sobre expansão, assim, mas é a mesma ideia. Pode falar, Rose. Não, eu ia dizer isso, porque eu tenho um ranço com correção de potássio, porque a enorme maioria das correções de potássio fomos nós quem causamos a hipotassemia, né? Então, o quanto a gente tem que pensar, né? De fato, não é só um sorinho, e na realidade pensar, é um sorão, né? O quão deletério pode ser. Eu acho que isso já deixou super claro, mas, enfim, eu precisava falar da reposição de potássio, porque eu fico louca, porque a gente fica dando volumão em reposição de potássio de algo que a gente não precisava nem ter posto. Né? E tirado, muito menos, enfim. Depois os nepros vêm tirar sarro da gente, que a gente fica dando potássio, tira potássio, dando potássio, tira potássio. Isso. Não, eu amei o lavar o néfron. Eu não conhecia esse termo, lavar o néfron. Eu não tive, eu vou ler depois, eu não tive tempo de ler para ver se cabia colocar no trabalho ou não, mas eu achei um trabalho que o título era bem engraçado e era meio que assim, os contrapontos sobre o volume e o sódio entre o intensivista e o nefro. Eu vou ler e vou ver se for pertinente, eu mando para vocês, porque é isso, né, os nefros devem pirar com tudo isso que a gente faz com soros e íons. Alguém faz volume de VP de manutenção com fluido balanceado em algum lugar daqui? Não. Acho que não tem disponível. Às vezes a gente tem botado nos cetoacidose diabética Ringer para reidratação, ao invés de botar soro Ringer e põe glicose dentro. Para o queimado a gente usa bastante. Sim. Isso é isso que eu ia falar, que na verdade toda a manutenção e posição do queimado é com uma lançada, mas são quase volumes 50% muito elevados, quando há né? necessidade. Então, são volumes extremamente elevados, e na verdade no queimado a gente já usa esse padrão do Rose, né? A gente faz primeiro tudo o que ele precisa e né, depois que termina a reposição das primeiras 24 horas, a gente já faz a redução e depois a gente já começa a retirar. Porque os queimados, inevitavelmente, pela lesão que eles têm, o nicocálix e toda a questão de permeabilidade vascular, que é absurda, eles acabam, todos eles, com sobrecarga hídrica, ou quase todos os grandes queimados, até 70% deles no terceiro dia com sobrecarga hídrica. Então, eu até fiz questão de assistir essa aula, porque esse é um assunto que me interessa muito, porque a gente tem muita dificuldade nesse manejo do dia a dia. É um manejo realmente muito complicado no grande queimado. Estava muito boa, parabéns, Thaís. Obrigada, Lu. E sabe que os primeiros trabalhos que eu vi que foram publicados sobre fluid creep, quando começou a se falar sobre fluid creep, foi por causa dos queimados. Porque é isso, eles têm que receber um volumão, sim, né, e aí tem todo o volumão e mais tudo que recebe, mais o volumão do antibiótico, mais o volumão do soro para manter, mais o volumão de não sei o quê, e aí isso extrapolava de uma forma absurda o volume que realmente era o objetivo para cada paciente, né.
E é interessante saber que vocês já usam nos volumes e, se precisar, acrescentam uma glicose 50%, porque Sim. eu acho que é isso que os guides sugerem. Inclusive, eu não sei, para as meninas que ficaram fora do país, se faziam isso nos volumes de manutenção de fora. Eu lembro que o soro era diferente, não era soro glico, mas eu não lembro se era solução balanceada ou não. Tu lembra, Vero? De manutenção de geral, geralmente era glicofísio, eles era o que usava de rotina, mas só da cidade diabética já era uma manutenção que se usava sempre lá com Plasma-Lyte ou Ringer, então dependia, e em pós-cirurgia cardíaca também, mas paciente de UTI geral, tanto em Vancouver quanto em Edmonton, ainda usava glicofísio. Eu queria acrescentar só mais uma coisa, assim, que a dificuldade do queimado não é só a questão do volume, né? É a questão também da monitorização da fluido responsividade do queimado e qual é o ponto que tu deve atingir na reposição do soro dele, né? Então a gente não consegue endpoints adequados para que a gente possa guiar melhor. Então eles acabam com sobrecarga hídrica, é inevitável. Sim, pacientes super inflamados, né? É muito difícil. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então tá bem, gente. Rápido, mas produtivo. Obrigada por todo mundo que veio. Depois eu disponibilizo nos nossos grupos a gravação e até o mês que vem. Obrigada, um beijo. Valeu, Rá.